Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou reagir ao vídeo da Brubis, que é como é viver tendo TDAH. Então, gente, acho que algumas pessoas sabem que... Moto passando. Acho que algumas pessoas sabem que eu também tenho TDAH, que é déficit de atenção. E eu também tenho autismo, né? Autismo suporte nível 1, então... Ô, Brubis, se tá assistindo esse vídeo, eu realmente te entendo, porque eu também tenho isso, né? Então vamos lá começar esse vídeo, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Então bora lá. Mas vocês podem me chamar de Brubis e sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, eu adoro o canal dela, gente. Muito legal, eu acho, as animações que ela faz. Não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Eu estava para fazer esse vídeo há muito tempo, mas eu nunca tive tempo de realmente sentar e escrever um roteiro sobre isso. E na verdade, eu acho que esse vídeo vai ser um dos mais importantes que eu já fiz. Não só para mim, mas para as pessoas que estão assistindo e sofrem diariamente com isso, que é sobre TDAH. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podendo essa hiperatividade ser ou não física. É aquela pessoa que não para quieta, é bem impulsiva, esquece facilmente das coisas e está sempre com o cérebro a 1000 por hora, deixando ela desatenta na maior parte do tempo. Por muito tempo, se achava que o TDAH era algo que se apresentava apenas em meninos, por conta de ser algo muito mais aparente no caso deles. Pois um menino comumente com esse transtorno é extremamente ativo, principalmente fisicamente, e por conta disso acaba sempre dando muito mais trabalho em casa e na escola, o que chama a atenção dos responsáveis e das pessoas que convivem com ele. Então os meninos sempre são diagnosticados facilmente, enquanto o TDAH das meninas é algo muito menos aparente e que na maioria dos casos não apresenta essa hiperatividade física, e sim uma impulsividade na fala e de serem Verdade, né, gente? Eu concordo com isso que ela falou. Bem desatentas, o que dificulta o diagnóstico. E era exatamente assim que eu era: impulsiva, desatenta e hiperativa, de todas as formas possíveis. A minha mãe já tinha meio que reparado que eu era bem hiperativa, e ela até chegou a perguntar para as professoras se eu me comportava dessa forma na escola. A Bruna se comporta muito bem em sala, ela é meio desatenta, mas sempre participa de tudo e não dá muito trabalho. Você não tem noção do que é uma criança hiperativa. João, você não vai se jogar nessa estante! Mas aí é que tava. Em casa, eu era desatenta, impulsiva e hiperativa, fisicamente. Eu sou muito desatenta, gente. Tipo, você tá aí, tipo, dá um exemplo. Tô lendo um livro lá, aí uma pessoa tenta me chamar, só que, tipo, eu não escuto, não consigo escutar. Não é porque eu sou surda, não. É por causa do TDAH. Que eu tô, tipo, mais concentrada naquilo do que a pessoa me chamando. E mentalmente, eu não parava quieta e não parava de falar um segundo. E eu era uma criança com hiperfoco muito forte. Hiperfoco é uma característica que pessoas com TDAH têm. É quando você tá tão focado em algo que nada te atrapalha. E sempre que eu estava brincando ou assistindo TV, eu não escutava mais nada. Você está 100% dedicado àquilo e o mundo pode explodir e você nem percebe. As horas passam e você nem vê. É como se você sentasse para ler um livro às 2 horas da tarde e quando você se dava conta, já estava de noite e você só percebeu isso porque te deu muita fome. A minha mãe me gritava em casa, me chamando, e eu não escutava. Eu só escutava quando ela vinha até mim e me tocava. Mas ela via que eu não fazia isso por mal. Eu não tava ignorando ela, eu só não a escutava. O que fez ela pensar que eu estava ficando surda. Então ela me levou em um otorrino para fazer uns testes. E um desses testes envolvia eu ficar em... Gente, é bem assim. Pessoas com TDAH. Cabine com fones. Quando o lado direito apitasse, eu tinha que levantar a mão direita e assim vai. E eu acertei tudo. Eu não errei nada. E a minha mãe me levou para outro otorrino. Dona Adriana. Gente, eu fui descobrir agora o autismo com 14, 15 anos, por aí, galera. 14 anos, eu descobri que eu tinha autismo, gente. Meu diagnóstico de autismo. E tem TDAH também. Que TDAH acho que eu descobri com... eu não sei. A Bruna não tem problema nenhum de audição. Ela acertou tudo, até o nível mais baixo. Deve ser outra coisa. Mas a minha mãe não sabia o quê.
Esse meu hiperfoco é tão pesado que, além de eu não escutar nada, eu também não vejo nada que não seja o que eu estou pensando ou fazendo. É como se eu colocasse as mãos nos meus ouvidos e fechasse os olhos. E só quando algo de fora chamasse a minha atenção que eu voltava à realidade. E em casa eu corria de um lado pro outro o dia inteiro, brincando, rindo, conversando. A minha mãe falava que se ela pudesse, ela tiraria as minhas pilhas pra ela poder descansar só um pouquinho. Mas infelizmente ela não tinha essa opção. E vocês já viram nos meus outros vídeos que eu era uma criança que só se metia em confusão. Além de eu ser extremamente impulsiva na fala. Tinha uma moça com um vestido feio na rua. Credo, que vestido horroroso! Olha, mãe! Alguém fez algo que é falta de educação? Como que você é porco? Alguém disse algo que eu discordava? Nossa, seu cabelo está tão bonito. Mas, mãe, você não disse mais cedo que o cabelo dela era muito feio? Eu não tinha um filtro na minha boca. Eu pensava e falava. Isso fez com que os meus pais passassem muita vergonha quando eu estava presente em um local público, por exemplo. Mas na escola, eu tinha muito medo de me comportar como eu me comportava em casa e acabar indo pra diretoria. Então eu escondia tudo isso. Mas por dentro eu tava assim. O que dificultou muito meu diagnóstico. E isso me levou a ser diagnosticada apenas quando eu tinha 15 anos. Que foi quando o meu TDAH estava no seu momento mais extremo. Me impedindo de fazer as coisas mais simples do meu dia a dia. Eu não conseguia terminar uma tarefa. Não conseguia prestar atenção na aula e tava indo muito mal na escola. E eu estudava igual uma condenada e nada funcionava. O que me levou a uma exaustão mental péssima. E isso acontece muito com as pessoas que têm TDAH, porque o nosso cérebro não para de pensar nem por um segundo, e a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo, o que faz com que a nossa mente... Gente, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, então difícil lidar com isso. Pife, e a gente não queira mais falar, porque pra falar tem que pensar. E a gente não quer mais pensar. E o meu cérebro estava tão sobrecarregado que eu não conseguia focar nas coisas do meu dia a dia. Comercial, Eu tô com fome. Eu deveria lavar a louça. Tá na hora dessa comida, né? Ah, nossa! Saiu aquela série que eu tava querendo ver. O que eu tava fazendo mesmo? Oi, Jackson! Você já fez o dever de casa hoje? Meu Deus, o dever de casa! Era isso quase todo dia. Sem falar que eu perco muito as coisas também. Acho que eu devo perder o meu celular umas 5 ou 6 vezes diariamente. Eu tô com ele na mão, alguém me chama, eu largo ele e eu não sei onde eu botei. É como se meu cérebro deletasse essa curta memória de onde eu botei o meu celular. E na escola não era diferente. Eu me distraía muito fácil, não conseguia fazer os deveres e ia mal nas provas. E eu lembro de apenas ter colocado na minha cabeça que eu era burra. Eu era uma idiota que não sabia de nada. O que não é verdade. Eu só tinha TDAH e não sabia. E o cérebro de uma pessoa que tem TDAH é extremamente inteligente e capaz de tudo. Mas por ele pensar muito rápido... Verdade, gente. É assim, é extremamente capaz de pensar em tudo. Tipo, por exemplo, na prova de sociologia eu tirei 90 na prova de sociologia. E tipo, é uma matéria nova que eu tô tendo esse ano. Tirei 90. A gente tem dificuldade em certas coisas que pra algumas pessoas é super fácil, mas pra gente é bem... Em certas coisas a gente tem dificuldade. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade na matéria de matemática, gente. Muita dificuldade em cálculos. As outras matérias vai de boa. Complicado. Um dia na escola, a gente estava estudando sobre transtornos mentais e mutações genéticas, quando eu vi que no final do livro tinha um questionário de umas 30 perguntas de sim ou não, pra ver se você tinha TDAH. E os meus amigos falando que tinham marcado 10, 3 e alguns tinham marcado nada. E aí, Bruna, quanto que você marcou? 27. O que me chamou a atenção. E um dia, quando eu estava passando pela sala, eu vi uma reportagem falando sobre o TDAH e a Ritalina e eu me identifiquei horrores com aquilo. Mãe. Tomava Ritalina, galera, mas aí parei porque tava fazendo bem. Na verdade tava, só que tipo não tava fazendo efeito. Aí tomei Venvance. Aí depois troquei por outro Venvance mais forte ainda, acho que era de 30, aí tava me fazendo mal. Aí agora eu tomo Concerta. O Venvance me dava muito enjoo. Muito enjoo. Esse remédio pra mim, eu acho que ele pode me ajudar na escola. E foi assim que minha mãe me colocou uma psicóloga. Eu fui diagnosticada com TDAH. E nossa... E eu faço psicóloga, acho que com... Há 9 anos eu comecei a fazer psicóloga. As terapias, né? E na psicóloga.
como a minha vida melhorou. E, gente, ninguém vira TDAH. A pessoa já é assim. É como o cérebro dela funciona. Eu até fiquei um tempo utilizando Ritalina todo dia pra ir pra escola, mas ao mesmo tempo que aquilo me fazia bem, também me fazia mal. Ao mesmo tempo que eu conseguia focar mais e tava indo melhor na escola, eu tinha dores de cabeça, tremedeiras e enjoo. Então eu decidi tomar a Ritalina apenas quando eu tinha provas e fiquei fazendo isso até o meu ensino médio. E tipo, eu tomo o Concerta sempre quando eu vou pra escola. Sempre. E também tomo quando eu vou servir na missa. Porque daí ajuda na concentração. E mesmo assim, eu não me dei 100% com a medicação. Então a minha psicóloga e eu criamos uma forma de eu lidar com o meu TDAH diariamente sem ter que usar a Ritalina. E se você tem TDAH, eu espero que essas dicas que eu vou te dar agora te ajudem e melhorem a sua vida tanto quanto melhorou a minha. Dica número 1. Faça uma lista sempre que você precisar levar muita coisa com você. Um grande exemplo disso são viagens. Eu ia pegar minha escova de dente, eu via minha toalha, largava a escova e levava a toalha comigo. E adivinha? Tinha que comprar uma na viagem. Então, o que eu te aconselho é pegar um pedaço de papel e ir andando pelo seu quarto e seu banheiro, anotando o que você precisa para essa viagem. E assim que você for montar a sua mala, não pule linhas. Vai de linha em linha e quando você colocar o treco na mala, você risca ela. Se for algo que você deve usar antes da viagem e não tem como colocar na mala ainda, tipo um carregador, circule na lista para te chamar a atenção de que ela ainda não foi colocada na mala. E assim que você guardar, é só cortar. Dica número 2. Se você perde muitos objetos, faça a regra dos 3 toques. Na grande maioria das vezes eu perco meu telefone e os meus óculos, por exemplo. Eu largo eles e não sei onde eu botei. Então toda vez que você for largar algum objeto que você perde fácil, faça isso. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso faz com que a sua memória de onde você largou aquele objeto seja maior e mais clara. E aí você não perde mais esse objeto com tanta frequência. Dica número 3. Se você é alguém que mexe muito as pernas, cruze elas. Isso vai impedir que elas se movam livremente. Mexo muito as pernas, gente. E vai diminuir os movimentos para não ficar tão aparente. Dica número 4. Se você não está conseguindo focar, largue o que você está fazendo, vai dar uma volta e depois tente de novo. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso. Não adianta você ficar forçando a sua cabeça a completar aquela tarefa que você, no momento, não está conseguindo fazer. Ao invés de você cansar ainda mais o seu cérebro e se estressar com isso, levanta, vai beber uma água, vai assistir uns 2 episódios da sua série favorita, toma um banho e depois você senta e tenta de novo. Isso funciona muito na grande maioria das vezes. Porque você também vai ter que lidar com o fato de que um dia o seu cérebro vai falar: hoje eu não estou disponível. E você não vai poder fazer absolutamente nada sobre isso. E tá tudo bem. Isso só não pode virar algo corriqueiro. Então você tem que se policiar. E lembre-se, você não é burro. Você não é idiota. Não deixem as pessoas te descreverem dessa forma. Você é muito mais do que isso. Você é inteligente pra caramba. Você tem dificuldades em algumas coisas e tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. E nossa, como eu tenho ódio de pessoas que fazem conteúdo falando sobre TDAH e taxam as pessoas que têm isso como se elas fossem dadas. Fica fazendo essa cara pra interpretar uma situação. E isso faz com que esse transtorno, algumas vezes, não seja levado a sério. Porque o pessoal só vai ver isso. Uma pessoa que não presta atenção em nada e parece que tem um cérebro de um esquilo. Por favor, não façam isso. Às vezes as situações que passam por TDAH podem até ser engraçadas, mas não tem o porquê se retratar dessa forma. Ter TDAH não é um defeito, não é um jeito de ser, é apenas como o nosso cérebro funciona. E eu não entendo como que tem gente que entrega esse Verdade, gente, tem gente que até critica porque a gente tem TDAH. Conteúdo como sendo apenas um meme. O TDAH realmente pode ser uma pedra no nosso caminho por diversos motivos. Mas lembre-se que sempre tem como dar a volta e deixar a sua vida um pouco mais fácil. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês e que as minhas dicas possam facilitar pelo menos um pouquinho de suas vidas. Ah, e se você tem dicas que também funcionam para compartilhar, deixa aqui nos comentários, vai que você consegue ajudar. Um beijo pra você, até a próxima. Então, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe like, se inscreva no canal. E eu já falei isso, né? Mas é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!